Olá a todos, por aqui Coronel Cardoso, presidente da Associação dos Oficiais, da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui com o Tenente Rodolfo, ele que é oficial da Polícia Militar, associado aqui à SOF, recentemente tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Goiânia, e o objetivo aqui é a gente bater um papo. O Rodolfo a gente já conhece há bastante tempo, apresentar a vocês aí quem é o Rodolfo, quem é o Tenente Rodolfo, quais são as suas ideias, os seus projetos para Goiânia, para a cidade de Goiânia e para você também, militar estadual, policial, bombeiro, que está nos acompanhando, para que possamos cada vez mais estar participando e apoiando as boas práticas políticas. Rodolfo, satisfação a gente estar aqui batendo um papo, já te conheço há um tempo. Acho que muita gente que está nos acompanhando também te conhece, mas eu acho que é bacana a gente trocar uma ideia e você, além de fazer a sua apresentação, dizer um pouco mais quem é o Rodolfo, o Tenente Rodolfo, o Professor Rodolfo. Coronel, primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado também você aí de casa que está assistindo. É uma alegria poder estar aqui na SOF, na nossa casa, da qual sou associado. Inclusive com muita alegria de não só eu, mas todos os meus colegas de turma, todos juntos num ato, estivemos aqui naquele momento de filiação, quando estávamos no curso de formação de oficial, então uma alegria enorme. E dizer para quem está aí assistindo, né, com certeza, grande maioria, nossos militares, oficiais e praças, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, que realmente, professor, tenente, essa carreira hoje ela se confunde, né? Tanto a carreira na área educacional como também na área militar. E se confundem porque a minha atividade como professor, ela começa na realidade dentro da própria Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu tive a oportunidade de ingressar na PM no dia 22 de dezembro de 2003. O senhor tinha acabado de sair da academia, né? Uhum. Eu estava lá começando o meu curso de formação de soldado à época, tinha passado o CFP, foi um concurso que a primeira vez a PM tinha feito uma parceria com a Universidade Estadual de Goiás e ficou conhecido como o CFP dos gestores, a primeira turma de gestores. Ao formar soldado na academia, teve ali uma seleção, na época, realizada pelo Coronel Camargo, que era o comandante da academia, depois passou a ser comandante do escolar e encerrou a carreira na corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás. E o Coronel Camargo era um apaixonado pelo PROERD, o Programa de Prevenção às Drogas, e ele tomou frente, tomou a iniciativa e fez um processo de seleção dentro da Academia da PM para selecionar dentre os alunos que estavam em formação naquela época, aqueles que tinham um perfil para o PROERD. E aí, ouvindo aquilo pelos corredores, que haveria esse processo de seleção, me candidatei, fiz a seleção, tive a felicidade de ser selecionado, foram 10 policiais selecionados, eu acabei terminando em primeiro lugar, mas empatado junto com outra policial, inclusive hoje casada com o Tenente Marlos, é a Sargento Cíntia, trabalha lá no PROERD. E assim começou, logo em seguida, ato contínuo, o curso de formação de instrutores do PROERD, que naquela ocasião tinha como coordenação a Tenente Coronel Cláudia. Né? Hoje candidata, né, também. Hoje nossa candidata está aí na chapa do prefeito Sandro Mabel como vice-prefeita dessa chapa. E foi, inclusive, a oportunidade que eu tive de conhecê-la, né? E a partir daquele momento. Então, a minha atividade dentro da docência, ela começa dentro da sala de aula, começa também dentro da Polícia Militar. Então, antes você antes de prestar o concurso para a Polícia Militar e ser selecionado para fazer o PROERD, você não praticava, não lecionava na vida civil? Só se as aulas ministradas na escola bíblica dominical já servirem de exemplo. Não, já tinha um perfil, né? Já tinha algo ali. Sim, dessa maneira sim, mas não era de maneira que eu tivesse tido algum tipo de instrução, informação, porque o PROERD, ele realmente, eu hoje chego com a consciência de que o PROERD realmente tem um padrão de treinamento, de qualificação do instrutor para que ele possa ministrar aulas diferente. E não só diferente do ponto de vista do que nós fazemos enquanto
instituições militares, mas diferente também do que acontece lá fora, no mundo civil, porque a formação do instrutor ProERD acaba trazendo para esse profissional muitas habilidades que eu, inclusive, uso até hoje, essas informações todas. Então, assim que acabou o curso de formação, Você foi para o batalhão escolar? Na verdade, ainda permaneci na academia. Na academia durante o curso. O Coronel Camargo saiu da academia Certo. e foi para o escolar e levou os instrutores com ele. E lá, naquele período dos anos de 2005 e seguintes, talvez foram o período mais de ouro do ProERD. Nós tínhamos 10 instrutores da capital, todos eram vinculados ao batalhão escolar. Nós trabalhávamos com uma média de 1.000 crianças cada instrutor por ano, 500 para cada instrutor por semestre. E nós formávamos, então, uma faixa de 10.000 crianças por ano só na capital, com esses 10 instrutores. E eu permaneci no ProERD por um bom tempo, comandante. Na verdade, permaneci no batalhão escolar até o ano de 2016. E o ProERD, assim, a gente sabe que ele é um programa que é presente em todo o estado de Goiás, né? Recentemente a gente estava no Regional de Águas Lindas, nós tínhamos lá também. Agora estamos no 2º Comando Regional Aparecida, também temos o ProERD lá. Então é um programa assim que ele é muito bacana, porque ele atinge, né, a criança lá na base, na questão da prevenção contra a criminalidade, questão do uso, os malefícios, né, do uso das drogas, da violência. Então, desde então, o Rodolfo ele já tinha esse viés de estar trabalhando ali a base, e ao participar aí desse programa para 10.000 crianças só na capital, né, já é um trabalho social que vem desde o início, então, da sua carreira. Bacana, né? Comandante, na realidade, assim, eu aprendi muito com o ProERD. Eu sei que ainda existem muitas resistências contra esse tipo de projeto, mas quando as pessoas começam a conhecer o que é de fato o ProERD e as intenções que existem dentro desse programa, elas sabem realmente a importância. É muito comum, eu vejo policiais militares, bombeiros militares que depois dizem, né, meu filho fez o ProERD. Aí, quando percebem o impacto positivo desse programa na vida dos filhos, aí, né, o coração do pai, da mãe fica logo bem sensibilizado. As críticas, às vezes, são por desconhecimento, né? por ignorância. Isso. E nós temos isso até dentro interno, né? Intramuros aqui com relação a esse programa, que dirá externo. Mas a gente sabe que é um programa consolidado e que não só a Polícia Militar de Goiás, mas as polícias militares do Brasil, elas fomentam isso. E bacana, né? Reforça aí também o trabalho da Tenente Coronel Cláudia, que lá de trás também vem labutando nessa questão de prevenção. Né? Ela é, sem dúvidas, não é a única, muitos grandes nomes nessa história, mas ela é, sem dúvidas, um dos maiores expoentes do ProERD em Goiás e, com certeza absoluta, também uma das maiores expoentes do ProERD do Brasil. E é importante falar sobre isso, comandante, até antes de continuar sobre a história, porque quando a gente fala sobre política municipal, isso. Né, sobre como o município ele atua, né, na segurança pública, e assim, são sempre assuntos muito delicados, né, tratar sobre esses temas, mas um fator preponderante no universo que nós vivenciamos hoje, em que é uma realidade, o Supremo já decidiu, né, pela liberação de uma determinada quantidade de maconha para o consumo pessoal. Já há um posicionamento Supremo para não considerar mais essas condutas como criminosas, mas meramente como infrações administrativas. A gente considerar o que a gente pode fazer, porque isso já é uma realidade, o que a gente pode fazer para que as nossas crianças, que é o futuro, elas consigam, num ambiente como esse, estar longe das drogas. E o desafio passa sempre pelo aspecto educacional, que é uma medida de segurança. Então, quando o policial militar ele está lá ministrando as aulas do ProERD, em sala de aula, levando, né, e com a farda institucional, porque isso é importante, que é um fator de convencimento que atrai a atenção da criança, ele leva as ferramentas lá do modelo de tomada de decisões para incentivar, ensinar como uma criança ou adolescente, diante de uma situação de oferta de drogas, uma situação de violência, ela possa resistir e não participar daquilo, tem um impacto muito relevante na segurança pública. É um impacto que a gente não vê de imediato, mas é um impacto que, com o passar dos anos, tem uma grande importância. Né? E eu vejo que é parte do nosso trabalho de repressão, que é muito bem feito aqui em Goiás. Eu acho que talvez a Polícia Militar de Goiás seja, sem dúvidas, né, a melhor força de segurança pública nesse aspecto do país, mas
a gente tem que, não só em Goiás, mas em todos os estados do Brasil, ainda avançar muito nesse aspecto de prevenção, e o PROERD talvez seja um dos caminhos mais relevantes, e eu entendo que o município tem um papel importante. Assim, às vezes as pessoas confundem o trabalho da Polícia Militar como meramente repressivo, né? Mas a gente, constitucionalmente, somos responsáveis pela manutenção da ordem pública. O que é ordem pública? Ordem pública é tudo aquilo que traz algum tipo de desequilíbrio social. Então, quando a gente, através desse programa que você muito bem colocou, trabalhou e conhece de dentro, faz aquele trabalho preventivo, como bem dito pelo Rodolfo, talvez você não sinta o impacto ali na hora, mas vai evitar, né, com que coisas erradas futuras possam vir a ocorrer. E eu acho que tem um impacto também até mais rápido, porque como você colocou também numa fala aqui, a criança que participa desse tipo de projeto, Rodolfo, eu acho que ela vira uma referência dentro de casa também, né? Então, às vezes, ela passa uma orientação para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, de pequenas coisas e mudanças de hábitos. Mas, assim, a gente ia bater um papo comprido aqui, mas bom que você já entrou na questão municipal, que é até o foco nosso aqui. Porque qual que é o objetivo da Associação dos Oficiais? A gente quer estar batendo papo com todos os oficiais que colocaram seus nomes à disposição, né, para concorrer. Agora nós estamos aí nos avizinhando aí, dia 6 de outubro, das eleições para prefeito e vereadores em todo o país. E você é candidato a vereador por Goiânia, recentemente assumiu a reeleição, né, assumiu aí há pouco mais de 2 semanas uma cadeira na Câmara, porque foi bem votado, estava como suplente. Exato. Então, assim, cara, o que a gente quer aqui? Entender por que você colocou seu nome à disposição, tanto no pleito anterior, tanto é que ficou como suplente, como agora a reeleição. Tendo em vista que é um oficial da Polícia Militar, professor, né, tem um curso que a gente conhece, que você trabalhou muito para poder construir, ele é consolidado hoje, graças a Deus, fruto do seu trabalho, de toda a equipe. Mas qual que é o objetivo do vereador Rodolfo? Comandante, o senhor é a primeira pessoa que me faz uma pergunta, essa pergunta com as câmeras ligadas, né? E eu agradeço, porque eu acredito que cada policial militar, cada bombeiro militar precisa compreender as razões que estão aqui no coração do Rodolfo para tomar essa decisão, né? Eu não sou goiano, eu sou paulista do interior de São Paulo. Cheguei em Goiás em 1998. Foi o ano da minha chegada aqui, cheguei com os meus pais em busca de dias melhores. Só fui ingressar na PM em 2003 como soldado. Depois de muito tempo, tive a oportunidade de ingressar no curso de formação de oficiais logo após o pleito eleitoral de 2020, né? Foram 15 dias depois das eleições de 2020, eu ingressei no curso de formação de oficiais, tendo a formação no dia 28 de julho de 2022. Comandante, eu sou uma pessoa que fui muito abençoada nessa terra. Então, todas as coisas que me propus a fazer em Goiânia, elas prosperaram. Seja quando eu comecei minha atividade vendendo doces lá atrás, deu certo enquanto eu vendia, na medida do que era a realidade para mim. Então era algo que eu tirava meu sustento, ajudava minha família. Depois, como soldado da Polícia Militar, durante toda a minha carreira como soldado, trabalhando em Goiânia. E agora a felicidade, né, nesses últimos anos de ter trabalhado como CPU do 13º, além da minha carreira como professor. Eu acredito que eu já recebi demais de Goiânia e de Goiás. Já recebi muito mais do que eu esperava no dia que eu cheguei aqui, no dia 15 de janeiro de 1998. Então eu recebi muito mais do que eu esperava. E só tem uma forma que eu possa retribuir à altura aquilo que Goiânia me entregou e aquilo que a população dessa cidade me entregou, porque todo esse sucesso, essa consolidação que o senhor fala, que existe por parte do Instituto, da parte educacional, só é possível porque muitos cidadãos goianienses acreditaram no trabalho que a gente desenvolve. Então, e nesse tempo, a gente acabou conquistando respeito, admiração, e eu entendo que uma maneira de poder contribuir, deixando uma história, deixando um legado, é servindo essa cidade, e não só servindo essa cidade, porque para que a gente possa desenvolver a política, a gente tem que desenvolvê-la com a mesma ambição que foi desenvolvida a atividade privada.
Então, da mesma ambição que foi na vida privada... Da mesma ética, né? Essa ambição de crescer, de desenvolver, de poder fazer coisas melhores, de auxiliar as pessoas. Então, eu quero falar para você que está me ouvindo, para cada um dos policiais militares que estão me ouvindo, que o meu desejo é, naquilo que eu falei realmente no discurso de posse, na Câmara dos Vereadores, servir e proteger, coisas que eu aprendi dentro da PM, servir e proteger as nossas crianças, servir e proteger os nossos adolescentes, servir e proteger o nosso futuro. E na consciência de que se fizermos um bom trabalho por Goiânia, vamos ser reconhecidos para outros bons trabalhos no futuro. Então, eu acredito que um homem primeiro precisa mostrar o seu trabalho no lugar em que ele está. Então, eu estou vereador, pleiteando a eleição, buscando mais 4 anos na Câmara dos Vereadores para prestar um bom serviço para Goiânia, e se for reconhecido por isso, se tiver deixado um bom legado por isso, para que eu possa servir e proteger em outras instâncias. E eu falo para cada um dos senhores militares, bombeiros e policiais militares, que podem ter certeza que enquanto vereador ou em qualquer outra posição que eu estiver, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar vai estar sendo respeitado, não só por minhas ações, mas pelo meu comportamento, mas sobretudo também por terceiros, porque eu vou mostrar o valor que os nossos homens, o valor que as nossas mulheres possuem e tirar muito daquele preconceito que já esteve em cada um de nós, enraizado em cada um de nós. Mostrar que nós temos competência para ocupar qualquer espaço, qualquer lugar. Competência não só para ocupar, como para exercer com qualidade o serviço a que estiver a nós designados. Então é com esse espírito, comandante, com esse espírito público de deixar um legado por Goiânia e que, se Deus me permitir, por Goiás, é que eu me coloco à disposição como vereador, mais uma vez aqui na capital. Não, excelente, né? E a gente percebe que essa pegada de você falar com o mesmo viés ali da iniciativa privada, isso é importante. Porque a gente percebe que, às vezes, falta um pouco desse empreendedorismo, desse dinamismo no meio político, né? Então você tem a sua experiência enquanto policial militar, sua experiência enquanto empreendedor na área educacional, trazer essa bagagem, esse conhecimento para dentro do poder público municipal e naquela Casa das Leis, mantendo sempre a ética, né, que eu acho que o respeito é uma coisa que você construiu linear aí na sua carreira, não vai se desviar agora. Vai ficar aí o seu mandato como suplente de aproximadamente, acho que até o final do ano nós temos aí 3, 4 meses, e você precisa aí dessa reeleição para poder pelos próximos 4 anos. E é uma questão de coragem também, né, Rodolfo? Porque talvez muitas pessoas não saibam, mas você está sacrificando, de certa forma, a sua carreira também. Com certeza. Talvez a pessoa que está nos acompanhando não saiba, mas o policial militar, o bombeiro militar, o militar estadual, ele tem uma questão diferente na legislação. Então, a partir do momento que ele é eleito, que ele toma posse, ele passa para a reserva remunerada. Que, na verdade, ele tem que até que optar em algumas situações, mas ele deixa de ser da ativa, Resumindo, isso que o Rodolfo está fazendo, ele alcançando a vitória que com fé em Deus irá alcançar, ele para ali na função ele para ali como tenente da Polícia Militar. Ele não vai poder galgar a capitão, a major, a tenente-coronel, porque a nossa legislação ela não permite. Ela é diferente, por exemplo, dos nossos irmãos da Polícia Civil, né, que podem continuar ali, ou da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é um ato de coragem e que tem que ser reconhecido. E aí, muitas vezes, é incompreendido. Algumas pessoas falam, mas por que vereador? O que o tenente Rodolfo pode oferecer enquanto vereador? Né? Há a questão tanto para a área de segurança pública, que é aquela área que você domina e conhece bem por estar dentro das nossas fileiras há 20 anos, né? Mas o que você... Qual é o objetivo, as suas propostas maiores para a gente melhorar a qualidade de vida em Goiânia? Comandante, é muito simples. O senhor falou sobre empreendedorismo, né? Eu entendo a importância do papel do Estado. O Estado realmente é um importante regulador das relações humanas, né? Mas eu entendo que o desenvolvimento de um povo parte, sobretudo, pelas próprias pessoas que fazem parte dessa população. Então, são os homens e mulheres com o desejo de empreender nas diversas áreas em que eles estão,
é que produzem as grandes transformações, né, da cidade, do estado e do país. Então, antes de mais nada, nós estamos numa capital belíssima, a 10ª maior cidade do país. É um lugar que não tem quem viva aqui que não goste da nossa cidade. Sempre a brincadeira é a mesma, né? Só faltou uma praia. E fora isso, Goiânia tem absolutamente tudo do bom e do melhor, mas que infelizmente o cidadão que quer empreender, o cidadão que quer se desenvolver, encontra muitas dificuldades, mesmo estando na 10ª maior cidade do país. Quantos goianos nós temos como exemplo que vão para São Paulo empreender, deixando aqui o exemplo mais claro na atualidade hoje, talvez seja do Pablo Marçal, que até pouco tempo atrás empreendia aqui em Goiânia, foi para São Paulo fazer sua atividade de empreendedor, porque encontrou lá melhores opções e agora, inclusive, né, se lançou candidato a prefeito daquela cidade. Mas o que a gente não vê, infelizmente não vê, é Goiânia ainda ceder espaço para o desenvolvimento profissional como outras capitais do país desenvolvem. Então a gente precisa pensar dentro do município, dentro da nossa capital, a realidade de como a gente pode facilitar a vida do empresário dentro da nossa cidade. Olha, nós temos um centro maravilhoso, com uma arte histórica, que as histórias sempre contam, as histórias contam a Praça Cívica. Foi um centro projetado, planejado, né? Até que a imagem lá, né? A imagem lá do centro, por exemplo, falam que a Praça Cívica é como se fosse a cabeça da Santa, as vias da Araguaia e a Tocantins com a Paranaíba fossem seu manto, toda uma estrutura, toda uma criação, um centro histórico, bonito, lindo, mas a gente não vê pujante, né? A gente não vê pujança, não vê investimento. Por quê? Porque as pessoas não estão mais não estão querendo desenvolver as atividades de empreendedorismo na nossa cidade. E por qual razão? Porque a prefeitura, porque o município não facilita a atividade empresarial. Então, uma das boas ideias da nossa cidade, né, e sempre que estiver na Câmara e tiver a oportunidade... A gente estava conversando aqui antes de um projeto, né, Centraliza, que não caminhou, que buscava a revitalização. Porque o centro, acho que é uma questão de revitalização que passa pela segurança, que é o que a gente está falando aqui, mas qual que é o incentivo, né? Eu estava batendo papo, às vezes Goiânia é muito grande, às vezes você tem loteamentos aí a dezenas de quilômetros da região central e uma região que está desorganizada, né? Porque olha só, nós estamos falando de uma cidade que tinha a previsão de que pudéssemos ter 39 cadeiras para vereador nessas eleições, só chegamos a 37 cadeiras. Por quê? Porque nós não superamos a quantidade de 1.500.000 habitantes de acordo com o censo, né? Para termos as 39 cadeiras de vereador. Ou seja, a população de Goiânia nos últimos 10 anos, 12 na verdade, porque o censo do ano passado demorou 12 anos para ser realizado, né? A população de Goiânia nos últimos 10 anos não cresceu na mesma proporção que cresceu a cidade. O que é um absurdo, porque, ou seja, a gente cresceu novos bairros, novas localizações de moradia, mas não crescemos a nossa população. Então, qual é a razão para isso? E nós temos dois municípios na Grande Goiânia que estão entre os 10 que mais cresceram, que é Goianira e Abadia. Né? O que mostra que é a questão da demográfica distanciando cada vez mais a região central. Exato. E assim, nós temos um centro que está precisando de uma revitalização, desocupado. Você pode olhar para um centro de está desocupado tanto de comércio quanto de morador. Então, isso são preocupações. E como que a gente incentiva isso? Incentivando a atividade empresarial, incentivando o comerciante, incentivando a moradia. Ou seja, eu quero dizer para cada um, né, daqueles que são eleitores da nossa capital, que enquanto estiver na Câmara dos Vereadores, é sobre esses assuntos que eu quero tratar. Pensar Goiânia, pensar no desenvolvimento de Goiânia, olhar para a Goiânia com o olhar do futuro, não com o olhar do passado. Lindo, nossa história é muito bonita, o que nos trouxe até aqui é muito bonito, mas aonde nós queremos chegar? Goiânia tem que ser muito mais do que a 10ª maior cidade do país em número de população. Nós temos que ser a cidade que mais movimenta recursos, nós somos o coração do país.
tem uma possibilidade de desenvolvimento empresarial, de negócios muito grande, e isso tem sido deixado em segundo plano. Então a gente precisa retomar isso. E eu acho que somente, e falta hoje na Câmara dos Vereadores, eu vejo, dentre todos os colegas que estão lá, não há ninguém com esse viés, ao representante do bairro, ao representante da comunidade religiosa, ao representante das minorias, mas não há o representante do desenvolvimento, o representante daquilo que realmente a cidade está precisando, uma visão para o futuro. Empreender. De empreender. A cidade precisa empreender para alcançar o seu lugar de destaque. Para a gente parar de perder. Eu fico pensando assim, não quero nem ser a favor nem contra, mas eu fico pensando, poxa, um goiano, que é o Pablo Marçal, tem feito, né, hoje é o segundo lugar, nesse momento dessa gravação, é o segundo lugar nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo, com 21%, né, nas intenções de voto. Uma tendência de subir, porque a gente viu agora, nesse final de semana, que foi suspensa as redes sociais do Pablo Marçal. Então pode ser, virtualmente, pode ser o prefeito de São Paulo. A ponto nós temos que sair um goiano com esse potencial, nós falamos desse potencial, teve que sair daqui para se desenvolver. Por que esse desenvolvimento pode acontecer aqui? Porque nós não podemos ser, tem que ser incentivado, cidade, né, o local de desenvolvimento. Rodolfo, a gente, sim, é muito tema, né? A gente poderia ter vários programas para estar discutindo os problemas de Goiânia de maneira construtiva, não crítica, no sentido de desconstruir. E a gente sabe que o estado de Goiás em si, ele passa por um bom momento na segurança pública, né? Nós somos tidos como referência. As ações das forças de segurança pública em Goiás são referência para o Brasil. E eu posso afirmar isso porque eu participo de eventos fora do estado de Goiás, né? E lá a gente vê esse reconhecimento. Mas nós também passamos por um momento de discussão que, como o poder público municipal, que é o local ali, pode colaborar, né? A gente sabe que, de acordo com a própria Constituição, esse peso, essa responsabilidade maior da segurança pública, ela é dos governos estaduais, mas ela passa pela União e pelos municípios. E a gente vê essa discussão, e muitas vezes até colocado por pessoas que desconhecem segurança pública, ou que conhece, mas que leva para um viés totalmente fora da realidade, né? Ideológico, nada a ver, assim, a gente vê algumas pessoas dizendo, eu estou trazendo um exemplo de tal lugar. E quando nós temos exemplo aqui, no próprio Brasil, em Goiás, de coisas que funcionam, nós não precisamos buscar, porque querer dizer que trazer um modelo japonês vai funcionar em Goiânia é um tanto quanto complexo, porque são realidades diferentes, são culturas diferentes, são países diferentes. E eu posso falar porque eu tive fazendo, há um tempo atrás, já há um bom tempo, né, um curso na Polícia Nacional do Japão, onde eu conhecia a realidade. Tem muita coisa bacana lá? Tem muita coisa bacana lá, mas nós temos que adaptar às realidades locais, legislações locais, culturas locais. Mas como que você, lá na Câmara de Vereadores em Goiânia, o que você propõe para que o município possa colaborar cada vez mais de maneira integrada e inteligente com a segurança pública? Comandante, a segurança pública ela é feita pelas forças de segurança, né, pelos órgãos de segurança pública que estão lá na Constituição Federal, elas que fazem a garantia da ordem pública e também da incolumidade das pessoas do patrimônio, nos termos do artigo 144, mas nós temos políticas transversais que geram enorme impacto na segurança pública e que, na minha análise, quase todas elas são de atribuições do município. Primeiro, né, o aspecto educativo, né, que nós estamos falando. Né, não existe no município política municipal nas escolas da rede pública municipal que trabalhe aspectos ligados à violência e à prevenção das drogas. É o primeiro passo. Né? A prefeitura precisa criar projetos desta natureza, precisa desenvolver isso é extremamente importante. Segundo passo, de grande relevância também para as nossas políticas voltadas à segurança pública. Eu vejo hoje, né, que não existem relacionamentos mais íntimos entre órgãos municipais e órgãos estaduais de segurança pública.
E é indispensável essa relação. Por quê? Porque quando a gente identifica lá o policial militar, através das nossas análises, a gente identifica um local de risco, ou um local, uma mancha vermelha para uma determinada atuação criminosa, sempre isso está envolvido também com o funcionamento de algum estabelecimento que está naquele local. E, por vezes, esse estabelecimento ele está em funcionamento inadequado, né? E aí, quando busca-se a participação do município nessas atuações, quanto às questões de funcionamento desses locais, nem sempre, e infelizmente em Goiânia, quase nunca, né, a prefeitura atua como deveria atuar. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem que ser, sem sombra de dúvidas, para aquele cidadão, empreendedor, que está ali na labuta, na dificuldade do seu empreendedorismo, mas ainda precisando de incentivos, a gente tem que ser o mais cauteloso e buscar preservar o máximo possível a capacidade daquele indivíduo de continuar exercendo a sua atividade empresarial. Então a gente tem que dar a ele toda a tranquilidade, toda a seriedade. Mas a gente também tem que reconhecer que outros lugares, eles não contribuem para o bem comum. São espaços que, ali a pretexto de existir um ambiente comercial, na realidade servem apenas para aglomerar indivíduos que estão fazendo uso de entorpecentes, estão discutindo ações criminosas. Eu, recente, trabalhando lá pelo 13º Batalhão, na região noroeste, é fácil demais, quem é da região sabe, nós temos uma região ali na Praça da Paz, que fica no Jardim Nova Esperança e setor Cândido de Moraes, na divisa dos dois bairros, chama-se Praça da Paz, mas a fala vulgar, infelizmente, é que lá é a porta do inferno, porque o local é um local que acontece muito crime, acontece um alto índice de criminalidade. É pela ausência dos serviços de segurança pública? Não, não é. Porque eu por diversas vezes comandei várias operações, todas elas sendo realizadas naquela localidade e que a gente passava por horas ali, exercendo, né, a atividade de maneira muito incisiva para garantir a segurança. Mas bastava sair que o caos retomava. Por quê? Porque haviam estabelecimentos comerciais. Perturbação do sossego. Perturbação do sossego estava de boa. Se fosse só isso... Som automotivo. Se fosse só isso, estava de boa. O que é muito grave. Mas estabelecimentos comerciais que deveriam ter seu funcionamento interditado, porque não possuem alvará de funcionamento, estão absolutamente em desconformidade, descumprindo regras municipais e que são locais utilizados, frequentados apenas pelo crime. Então, a gente acaba não tendo hoje o respaldo, né? As forças de segurança acabam não tendo o respaldo do município. Eu entendo que, como vereador, não só a possibilidade de utilizar o palanque para essas coisas, usar, né, o poder de fala para levar isso para a população, como também de cobrar das autoridades municipais, sempre com ética, com respeito, que seja feito realmente algo que possa solucionar os problemas de segurança pública nessa política transversal. Ou seja, para que esses locais que estão funcionando em condições inadequadas não funcionem mais, para que sejam interditados, para que a presença dos órgãos de fiscalização do município seja atuante, decisivo e não seja leniente. Sobretudo nesses locais onde já há manchas de segurança identificadas. Histórico até de violência, né?